últimos. É, pedi pra pegar a comida lá em casa. Então, boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu quero introduzir um assunto que ganhou meu coração há muitos anos, que é a temática do aconselhamento bíblico. Eu não vou fazer um histórico do aconselhamento bíblico, mas sim só uma introdução do que ele é. Mas nós já estamos numa terceira geração de conselheiros bíblicos. Um movimento que começou com Jay Adams, tanto que o material que eu vou utilizar é uma adaptação do livro Conselheiro Capaz, do Jay Adams, e da Teologia do Aconselhamento Bíblico, também de Jay Adams. Então ele é o pai da criança. Depois veio uma segunda geração que deu uma expandida, uma lapidada, e nós já estamos numa terceira geração, mas os fundamentos continuam, né? Mudam algumas nomenclaturas, algumas abordagens, mas o movimento é o mesmo, tá? Então, do aconselhamento bíblico, vou falar o que é o aconselhamento bíblico e vamos trabalhar a ideia da oração, da vida piedosa, dentro do contexto do aconselhamento bíblico. Então, no nosso tema é aconselhamento e oração, ok? Particularmente, Deus tem me dado muitas oportunidades de conversar com muitas pessoas, ajudar muitas pessoas, e toda essa caminhada ela só é possível a partir de uma vida piedosa, uma vida diante de Deus, porque senão a gente chega diante de uma pessoa que está precisando de um aconselhamento e a gente não vai ter o que falar, a gente vai falar só o que está aí no senso comum, na cabeça das pessoas, que está na moda, e não fala o que Deus quer que fale através das Escrituras. Então, a nossa ideia é essa, de que nós possamos crescer como igreja, e uma igreja de conselheiros, de homens, mulheres, que sejam capazes, jovens, adolescentes, que sejam capazes de se aconselharem e aconselharem as pessoas que estão chegando. Nós temos pessoas na igreja, chegando na igreja, que é fruto do aconselhamento, okay? Então nós temos tido essa experiência, e a minha oração é que Deus nos expanda nesse sentido, que seja uma marca da nossa igreja sermos pessoas conselheiras, tá bom? Certamente já aconteceu muitas vezes com vocês, de um amigo, de um parente, conversar um assunto e dar aquela boa e velha travada. O que eu vou falar aqui? O que eu vou dizer para essa pessoa? Então a ideia é nós procurarmos entender à luz da Bíblia, não só o que nós vamos dizer, mas como vamos compreender, como vamos orientar. Beleza? Então vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine e que nos conduza. Senhor Deus, Pai misericordioso, queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu, agradecer porque estamos aqui na tua igreja, podemos estudar a tua palavra com liberdade, estamos aqui para ouvirmos a tua voz e sermos instruídos pelo Senhor acima de tudo. Fala conosco, prepara o nosso coração e nos capacite a sairmos daqui conselheiros mais capazes, que de fato seja um instrumento do Senhor para abençoar vidas. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Nós vamos ler um texto para ser o nosso texto base, está em Gálatas 3, versículos 1 a 5.
Então, como eu falei, o tema é aconselhamento e oração. Nós vamos ver aqui o material. Se os irmãos quiserem, eu posso mandar o material pelo WhatsApp para vocês. Depois me fala que eu mando o material que foi escrito, tá bom? O texto é Gálatas de 1 a 5, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo, Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede. Então vamos lá. Por que existem cristãos sem paz? Ou não existe? A vida de todo cristão é um mar de rosas, de tranquilidade? Todo mundo que um dia teve um encontro com Jesus Cristo passou a não enfrentar mais problemas financeiros, problemas no casamento, problemas de relacionamento com o filho. Todo mundo que um dia teve um encontro com Cristo passou a ser a pessoa mais equilibrada do mundo, emocionalmente madura automaticamente? Ou nós temos crentes que sofrem? Nós temos crentes que lutam? Nós temos crentes suscetíveis à queda? Queridos, a igreja é cheia de pessoas ainda enfermas. E por mais que muitas vezes estejamos dentro de um processo de crescimento, de amadurecimento, esse processo ele não é no mesmo ritmo na vida de todos. Não é. Cada pessoa apresenta um ritmo, apresenta suas lutas. Ontem eu estava assistindo um programa no YouTube, conduzido pelo Carlos Sider, não sei como é que pronuncia direito, e ele estava falando do legado de Janires, uma das grandes mentes da música evangélica no Brasil, nos anos 70 e 80. Foi para Cristo, através da pregação, da palavra, e ele no desafio jovem, um jovem envolvido com drogas, foi preso, e o advogado conseguiu uma autorização para que ele cumprisse a prisão no desafio jovem. E lá ele conheceu a Cristo, mas teve recaídas, teve lutas. Ou seja, ele veio experimentar uma maturidade depois de alguns anos. Morreu muito novo, com 34 anos, em janeiro de 88. Mas um homem de lutas, assim como eu e você, de fragilidades. Ok? Então, existem pessoas na igreja à procura de paz. Existem pessoas na igreja à procura de maturidade, à procura de crescimento. E o que nós vamos fazer? Como nós vamos lidar das questões da alma? Como que nós vamos tratar esses crentes? Nós vamos utilizar os postulados seculares da psicologia, da psiquiatria? Nós vamos simplesmente achar que uma crise emocional é resolvida à base de ansiolíticos, de remédio? Será? Por isso que nós temos que pensar muito bem no que de fato nos cura, porque sabemos que o medicamento tem o seu lugar, tem o seu papel, mas ele não cura questões da alma. Ou cura? Não cura, nem de longe. O medicamento trata a máquina, talvez reorganiza, te dá condições para reorganizar sua mente para a fim de ser tratado, mas jamais ele vai resolver o profundo problema da sua alma, sua ansiedade, sua depressão, seu medo, sua angústia, seja o que for que estiver te acometendo. Então,
como que nós vamos tratar? Nós vamos fazer uma integração? Nós vamos chegar num dado momento em que vamos afirmar: até aqui a Bíblia vai, daqui para diante é a medicina ou a psicologia, que não é medicina? Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque os postulados são diferentes, o fundamento é diferente, a compreensão do ser humano é diferente. É claro que tem essas linhas do pensamento, tem sua valia, mas elas não vão no âmago do problema, não conseguem alcançar o profundo da alma humana. Então, é com base nisso que nós temos que procurar compreender bem a palavra de Deus e saber o que ela nos diz, para podermos cuidar uns dos outros. O aconselhamento bíblico é fruto da vida piedosa de um cristão que se dispõe a ser instrumento do Espírito Santo na aplicação das verdades bíblicas ao coração de um outro crente. Deu para pegar? Um crente ajudando outro crente a aplicar as verdades bíblicas no coração desta pessoa. Ok? Então, o Richard Baxter, que tem uma linha de aconselhamento bíblico, só que bem anterior, ele contribui bastante. Ele fala assim que o aconselhamento bíblico é sanar as dúvidas que as pessoas possam ter, ajudá-las na luta contra os seus pecados, orientá-las em suas responsabilidades e promover crescimento do conhecimento e de toda a graça salvadora. Então, Richard Baxter nos ajuda bastante, que é ensinar, ajudar, promover, capacitar. Então, devemos ter muita clareza no nosso coração o que é o aconselhamento e diferenciá-lo dos outros conselheiros que tem por aí. Tem muitos conselheiros por aí, né? Psicanálise, psiquiatria, psicologia, sei lá, orientadores disso, gurus, e tem os coaches, né? Hoje em dia tem gente para todo lado, para todo gosto, para poder orientar, né? E dar os seus pitacos sobre os problemas das pessoas. E nós temos então que ter a capacidade de distinguir qual a diferença, qual o diferencial do conselheiro bíblico para esses outros conselheiros. Uma coisa que os pensadores da segunda onda, né, da segunda geração de aconselhamento bíblico falam é que esses conselheiros, eles de alguma forma eles têm o mesmo objetivo, que é ajudar aquela pessoa que está em crise. Contudo, não possuem a mesma ferramenta, não possuem a mesma compreensão e por isso mesmo não possuem a mesma eficácia. Ok? Então, podemos afirmar que o aconselhamento bíblico é uma mistura, um híbrido de discipulado, de caminhada, de ensino, de orientação, de confrontação e assim por diante. O aconselhamento bíblico, ele começa com Deus aconselhando a sua criação. Presta bem atenção. Quando Deus fala para Adão, você vai comer de tudo que está aí, beleza? Só não pode comer do quê? Da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Isso é o quê? É um conselho, é uma orientação, é ou não é? Ele faz isso, orientou, infelizmente Adão não ouviu, mas nós temos um exemplo muito forte no capítulo 4, quando é relatada a morte de Abel. Caim mata seu irmão, e aí eu chamo de síndrome de Caim. Depois é mais longo, né? Poderemos estudar isso, mas a síndrome de Caim, ela vai falar: nós somos pessoas tão ensimesmadas que não aceitamos ser contrariadas. Qual foi a contrariedade de Caim? Deus não aceitou o sacrifício dele. Nós estamos tão ensimesmados na nossa síndrome de Caim que nós não ouvimos o conselho das pessoas mais importantes da nossa vida. Deus se deu o trabalho de orientar Caim e Caim não aceitou. Olha só,
nós somos tão ensimismados que nós nos tornamos assassinos. Matamos pessoas no nosso coração, alguns matam fisicamente também. Por quê? Porque tudo deveria ser do jeito que nós queríamos que fosse. Porque na verdade Caim queria matar Deus, mas como ele não conseguia, matou Abel, que foi o aceito de Deus. Nós nos tornamos pessoas dissimuladas. Deus perguntou: Caim, cadê seu irmão? Sou por acaso o tutor do meu irmão? Não é? Então assim, a síndrome de Caim tem muitas características, mas o que eu quero focar aqui é a preocupação, é o ato de Deus gastar tempo em orientar, aconselhar, mostrar a verdade. E então é de Deus que nós tiramos o modelo do aconselhamento. É interessante que dentro do aconselhamento que Deus fez com Caim, Deus falou para você: não é certo, se você agir de forma certa, será aceito. O seu pecado está diante de ti, cumpre a ti dominá-lo. Então Deus confronta, Deus orienta, Deus mostra. Isso tudo está na base do aconselhamento bíblico. E se nós formos olhar a história de Israel, quantas vezes Deus está aconselhando por meio dos profetas? Tem um caso que é emblemático de confrontação, que é um dos aspectos do aconselhamento bíblico, que é a autoconfrontação. Natã conversando com Davi, depois de Davi ter pecado com Batseba. Natã conversa com Davi, e Natã traz Davi à reflexão, contando uma história. Tinha um homem que tinha 2 ovelhinhas, tinha uma ovelhinha, e tinha um rei que tinha muitas ovelhas. O rei recebeu as pessoas, não queria matar, né? Ele pegou a ovelha também. E Davi se inflama, né, diante daquela história, e Natã fala: você não fez isso, meu amigo, quando pegou a mulher de Urias. E aí o texto fala que o semblante de Davi se descai. Mas aí Natã, como um bom profeta, ele fala: mas já estás perdoado, mas toma cuidado, que a espada não sairá da tua casa. Então Natã confronta Davi, ele leva Davi à reflexão, e é isso que nós devemos fazer como conselheiros, à luz da verdade, à luz da Bíblia, levarmos as pessoas a enxergarem o que está dentro dos seus corações, para enxergar a raiz das suas atitudes, das suas ações, dos seus sentimentos, para entenderem o que de fato está acontecendo em suas vidas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o aconselhamento é bíblico, e ele é então uma aplicação da verdade bíblica ao coração de quem está sofrendo, de quem está lutando. É crer que a Bíblia é capaz e possui todas as coisas que nós necessitamos. Pega aí e vamos ler em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha só, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda epístola de Pedro, perdoe, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele continua no 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornem coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós
e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus. Porque é difícil. Então, primeira coisa, a fonte é a Bíblia, certo? E nós temos que entender então que a Bíblia, conforme o que nós vimos aqui, tudo quanto a Bíblia ela tem então um espectro amplo de abrangência. Você pode tratar qualquer área da sua vida a partir da Bíblia. Não significa que vai ter diretamente aquele assunto nela, mas você terá na Bíblia fundamentos e verdades que lhe nortearão para tomar as decisões que você precisa tomar em qualquer área da sua vida. Ok? Então a primeira coisa é a fonte é a Bíblia. A segunda é que a Bíblia ela é abrangente. Então ela tem respostas para os seus relacionamentos, ela tem resposta para os problemas no seu trabalho, ela tem resposta para as suas emoções, ela tem resposta para as decisões éticas, sociais, políticas que nós temos que tomar todos os dias da nossa vida. Então a Bíblia é ampla. E ela não só é ampla, mas ela é profunda, porque ela vai no âmago das questões, ela vai no profundo da alma humana, ela alcança o coração. E quando a Bíblia trata de coração, ela está tratando, alguns escritores trabalham com 3 aspectos, e eu, na minha insignificância, acrescento um 4º aspecto. As Escrituras trabalham com o coração como sendo o cerne, nosso homem interior, quem nós somos de fato, a nossa identidade mais verdadeira e sincera. Isso é o nosso coração. Paulo chama de homem interior. A Bíblia fala de coração inúmeras vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus quer um relacionamento conosco a partir do coração. Coração então envolve cognição, afeição, volição e devoção. O que eu quero dizer com essas 4 palavras? Cognição, como você pensa, os valores, os princípios que você utiliza para raciocinar, para pensar acerca da vida. É na Bíblia que você encontra esses valores, esses princípios, a orientação para pensar de forma correta a partir da verdade. A afeição é aquilo que você ama, é aquilo que você é devoto, no sentido de ofertar o seu amor mais verdadeiro. E a Bíblia nos pergunta: o que nós mais amamos nessa vida? Qual é o mandamento, queridos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Ou seja, nós somos conclamados a amar a Deus. E será que amamos a Deus acima de todas as coisas? A Bíblia nos pergunta isso. O que nós amamos mais nessa vida? Amamos o status, amamos a esposa, o filho, amamos o trabalho, amamos tanta coisa. E Deus às vezes fica lá para trás, quando na verdade a nossa afeição primeira deve ser voltada a Deus. Não é à toa que Jonathan Edwards fala das afeições santas e das afeições pecaminosas, impuras. Nós amamos tanta coisa, a gente fica como mendigos, a gente fica se deleitando e achando que a nossa vida tem significado com sexo, dinheiro, status e essas coisas. 4, nossa volição. A partir da forma que nós pensamos, dos valores que nós guardamos dentro de nós, a partir daquilo que nós mais amamos, nós vamos desenvolver desejos. E desejos nos governam. Calvino vai falar que muitas vezes o desejo pode até ser legítimo, mas ele se torna tão grande dentro da gente que nos governa, nos domina. Como Raquel falou para Jacó: dá-me um filho ou morrerei. É legítimo querer um filho, concorda? Mas não é legítimo você condicionar o sentido da sua vida a um filho. A sua vida é muito mais do que um filho.
Entende? Então, os nossos desejos, eles são extremamente poderosos, porque eles são fruto daquilo que nós mais amamos. E nós temos que nos perguntar: o que estamos governando? Qual é o desejo que nos movimenta? Calvino fala dos nossos desejos desgovernados. Sabe por quê? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Lá vem o quarto, que é a nossa devoção. A quem nós somos devotos? Nós estamos curvados diante de quem? Dos desejos que governam o nosso coração? Nós estamos curvados diante daquilo que nós mais amamos, queridos. E a pergunta que surge então é: qual é o seu Deus? Não tem como nós tratarmos as questões emocionais, as questões da alma, sem nós levarmos o aconselhado a uma autoconfrontação quanto quem é o Deus do seu coração. Não é à toa que Provérbios 4:23 fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, não é à toa que Deus fala: dá-me, filho meu, o teu coração. Então, meus amados, o aconselhamento bíblico, ele tem fundamento na Bíblia, entendendo que a Bíblia ela é ampla no sentido de poder abordar todos os temas da história da vida humana, mas ela é profunda. Ela não é rasa. Por quê? Porque ela vai no âmago, ela vai no profundo da alma, vai no coração, para levar aquela pessoa a refletir, se autoconfrontar, pensando, refletindo, quais são os valores que norteiam o meu pensamento. Eu penso a partir de quais categorias? Da verdade bíblica, ou eu penso a partir da categoria do mundo caído, das filosofias humanas, dos sofismas humanos? Quais são os valores que me levam a pensar? Segundo, o que é que eu amo? É interessante nós pararmos a pensar o que de fato amamos. A gente ama, e se tem um ídolo no nosso coração, que nós nos curvamos diante dele com muita força, é um ídolo chamado eu. É o seu ego. Você é o seu pior inimigo. E tem tantas outras afeições. Então, fulano, ele é escravo de sexo, ele é viciado nisso, ele é viciado naquilo. Nada mais do que afeição, que leva a uma busca desenfreada, a desejos desgovernados. Aí é onde muita gente se torna gastador, se torna consumidor de pornografia, se torna difícil de lidar, porque tudo tem que viver em torno dos seus desejos. E tudo isso revela o quê? O Deus que está dentro de você, o ídolo do seu coração. E é com base nisso tudo que o nosso coração se torna, do pecado, se torna uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Porque fomos criados para adoração a Deus, mas o pecado nos desafasta de Deus, nos desvia desse alvo, mas está na nossa constituição adorar. E a questão que surge daí é: se eu não vivo por amor, a partir das verdades, do conhecimento de Deus, se eu não vivo um amor verdadeiro com Deus e não o adoro, eu vou criar um falso Deus para mim. 1, 2, 3, 4, um monte, e vou viver em função deles. Então eu deixo de adorar o Deus vivo e passo a adorar um Deus morto, ou vários deuses, ídolos do coração. Paulo fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que ele fala?
é o amor ao dinheiro. Entende a diferença? Não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Uma pessoa, qual a diferença entre depressão e ansiedade? Como estão de máscara, não vai dar para ouvir aqui, vou ajudar. Depressão é quando as minhas lembranças, as minhas experiências, o meu passado me governam. Ansiedade é quando o meu futuro me governa. Ou seja, eu vivo situações que eu não sei lidar com essas lembranças e elas se tornam tão grandes dentro de mim que elas passam a me governar. Elas sobrepujam a verdade da minha mente, que fala que Deus é que deve ser maior no meu coração, e essas lembranças se tornam tão grandes que tomam o lugar de Deus e viram Deus na minha vida. Aí qual é o desejo que eu tenho? De não querer saber mais nada, porque nada faz sentido. Já a ansiedade é quando eu quero governar o dia de amanhã. Eu não consigo dormir hoje porque eu sei que amanhã eu tenho um desafio. É uma tentativa nossa de ter controle. E aí por isso ficamos ansiosos. O dia de amanhã nos governa. Não há confiança em Deus. Só há uma inclinação de confiança em nós mesmos. Por isso que muita gente vai atrás de necromante, cartomante, vai atrás vai atrás de profetas, profetisas, querendo saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Por quê? É para descansar no Senhor? Não, é porque quer ter controle. E a Bíblia fala: basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Mas nós não vivemos assim, nós somos ansiosos. Uma coisa é fazer projetos e colocá-los diante do Senhor, outra coisa é você querer dominar o dia de amanhã. Dá para pegar a diferença? Então quantos estão morrendo de depressão e de ansiedade? Por quê? Porque são respostas pecaminosas às nossas experiências. Então são respostas idolátricas às experiências do passado, ou é uma atitude idolátrica ao que vai acontecer no futuro. Aqueles que têm síndrome do medo se esquecem do texto maravilhoso de Isaías, que fala que o Senhor pega pela mão, não é assim? Lá em Isaías fala isso: eu te tomo pela mão direita. Mas não, vivem como se não existisse Deus no mundo, desesperados, não saem de casa, não enfrentam os desafios. Por quê? Porque eu tenho experiência do passado, o passado é grande, eu tinha vontade de dominar o futuro, a ansiedade é grande, e como eu não domino meu passado e meu futuro, resta o que para mim? Pânico, medo. Entende, meus amados? Então, quando a gente for tratar problemas desta natureza, desta ordem, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos simplesmente pessoas que estão utilizando os postulados da psicologia, que vitimiza, que fala que é doença, pode até trazer uma série de complicações para o corpo, mas não é doença conforme se fala, é doença da alma, que precisa ser tratada de forma correta, e não vai ter ansiolítico, ritalina, Rivotril vem de mais do que água, que dê jeito. Não tem, só muda se mudar o coração, a forma, os valores que pensa, os afetos que tem, os desejos que tem, o Deus que está curvado diante dele. Dá para pegar aí então um pouco do que é o aconselhamento? É trazer essa pessoa para essa reflexão. Quando alguém vem e fala: poxa, eu estou deprimido, não consigo sair de casa, né? Geralmente não é a pessoa que fala, é alguém que está perto, né? Fulano está deprimido, está em casa, não sai de casa, não sai da cama. Nós temos que ter condições de nos aproximarmos, estabelecer um canal de comunicação e ajudar esse irmão a refletir a partir de categorias bíblicas
Mostrar para ele que o afeto dele maior tem que ser por Deus, não por si mesmo, nem pelo emprego, pelo dinheiro, pelo status, seja o que for na vida dele, pela estética, que o amor dele por Deus é que vai produzir o desejo legítimo que vai fazer com que ele se movimente na vida diante daquilo que produz a vida e não viva escravo de desejos escravizadores, porque somente assim ele estará curvado diante do verdadeiro Deus e não diante de ídolos. Poderíamos dar tantos exemplos, mas nosso tempo é curto. Então, nós temos que entender que não podemos sair falando de qualquer jeito. Nós temos que ter palavras que edificam. Temos que ter palavras que levam a pessoa a refletir. Paulo está confrontando os Gálatas. Vocês foram chamados para a liberdade. Vocês não foram chamados para refletir acerca da lei da carne. Vocês foram levados a viver a lei do amor, da fé. E por que vocês estão se afastando? Por que nós permitimos que a igreja seja inundada por postulados, por uma antropologia antibíblica, anti-Deus, e a gente não trata os problemas na profundidade? E acha que num consultório de psicologia, que tem o seu valor, queridos, enquanto mecanismo de interpretação, mas extremamente limitado e raso, porque não chega lá, no âmago do problema. Então, essas palavras que edificam são as palavras que vêm da palavra de Deus. Então, dicas para um aconselhamento: não subestime o forte apego das pessoas às suas crenças atuais, mesmo que estejam confusas. E lembrem-se de que os raciocínios que tais pessoas sustentam lhes parecem plausíveis. Eu li um livro de autoajuda, ele me ajudou muito. Mas aquele coach deu aquela palavra lá, agora minha vida mudou. Somente a verdade muda, queridos. Somente o Evangelho é poderoso para mudar corações. Mas nós temos que tomar cuidado, que as pessoas são extremamente arraigadas ao pensamento do século, não é assim? São profundamente arraigadas. Aí as pessoas se apropriam desses pensamentos equivocados e vivem aquilo que alguns pensadores chamam de psicologizadas. Gente, hoje em dia é assim, cai a ponto em tal lugar, chama um psicólogo para explicar o fenômeno. O indivíduo entra numa escola, mata crianças de 2 anos de idade, e a justificativa é qual? Ele sofreu bullying. Era um menino bom, mas sofreu bullying. É meio que um salvo-conduto, concorda comigo? Você tira a responsabilidade. Não estou falando que o bullying é algo certo. O que eu estou querendo dizer é: nós não podemos pegar esses postulados e começar a justificar, porque senão o negócio fica feio. Não é assim. A segunda coisa, lembre-se de que você está aconselhando uma pessoa e não um livro, uma teoria. Então, muitas vezes a gente é tentado a querer entrar em conflito e atrito com mas eu li aquele livro muito bom, aí a gente às vezes quer entrar e desconstruir o livro. Deixa aquele livro para lá. Fala da verdade, semeia a verdade. Temos que ter confiança de que a verdade da Bíblia é poderosa e ela liberta. Mostre interesse pelo aconselhado e estabeleça um relacionamento. Lembra que no início eu falei que o aconselhamento é uma espécie de discipulado? Qualquer pessoa que quiser ser conselheiro bíblico tem de ser discipulador, tem que ensinar. Chega um dado momento que você confronta, a pessoa, por obra do Espírito Santo, usa a palavra confrontadora, a palavra da Bíblia que confronta, essa pessoa se autoconfronta, enxerga o seu pecado, e a pergunta que vem dentro dela agora é: como é que eu faço?
Aí é a hora que o conselheiro vai e entra como um discipulador, pegando em Cristo os valores, os princípios do reino, utilizando as verdades das bem-aventuranças, ensinar esse irmão a viver submetido à ação do Espírito e produzindo o fruto do Espírito. Discipulado, meus amados. Ensinar esse irmão a pensar a partir de categorias bíblicas, ensinar esse irmão a entender o que é de fato prioridade em sua vida. 5. Empenhe-se em conhecer o mundo do seu aconselhado. Um conselheiro, no primeiro momento, ou na maior parte do momento, ele é alguém que está ouvindo. Você tem que ouvir, fazer perguntas, ouvir, faz a pergunta de novo, vai de um jeito ou de outro, faz a pergunta de trás para frente, de frente para trás, e aí você vai construindo o universo daquela pessoa, aí você começa a identificar os ídolos, o que aquela pessoa ama. Então, conheça o mundo. 6. Não faça o seu aconselhado saltar distâncias altas. Às vezes a gente estabelece padrões muito altos, quando na verdade ele precisa dar uma crescidinha aqui. Primeiro aqui. Só um parênteses, uma coisa que eu acho que eu estou esquecendo de falar, que o aconselhamento bíblico, ele é para quem é crente, que está em crise. Para quem não é crente e está em crise, existe uma outra palavra para isso: evangelização. Ah, mas a minha amiga não é crente e está precisando de aconselhamento. Beleza. Mas primeiro você tem que fazer o quê? Vai ouvindo, você vai trabalhando, mas a sua primeira atitude vai ser o quê? Apresentar Jesus para essa pessoa. Aí a partir daí, a verdade bíblica vai fazer sentido na vida dela. Caso contrário, não faz sentido. Nós estamos falando de padrões elevadíssimos que o mundo não conhece. Quer ver uma coisa? Digamos de uma criança, nós estamos tratando um homem ou uma mulher deprimido pela lembrança de que foi abusado na infância. E nós temos que levar essa criança a perdoar. Isso só é possível para quem é crente. Ou não? Como que eu vou perdoar um abusador? No livro do Tim Keller que nós estamos utilizando na quarta-feira, ele conta o caso de uma mulher que ficou nos campos de concentração na Alemanha, e os guardas abusavam, delas. E certa feita, depois de muito tempo, ela foi dar uma palavra numa igreja, e para o susto dela, ela na porta da igreja cumprimentando as pessoas, quem passa? Um daqueles que a abusaram. E ele estende a mão para ela. Ela disse que no primeiro momento não queria dar. No segundo momento queria matá-la. Mas ela entende que Cristo fez algo maravilhoso por ela. E que fez por ele também. Entendem, meus amados? Isso só faz sentido no coração de um crente. E assim todos os assuntos. Estou pulando aqui porque temos que passar uma manhã que reinterprete biblicamente a experiência do aconselhado e o seu mundo. Temos que ter lembrança de que, o que está acontecendo? Nós devemos usar o óculos bíblico da Bíblia para interpretar. Nós devemos utilizar os princípios da cosmovisão bíblica. Quais são? Já falei tantas vezes na igreja: criação, queda, redenção e consumação. Certo? Então nós temos que mostrar para aquele aconselhado que seja o que for, seja o que fizeram contra ele,
É dentro de um contexto da criação. E as pessoas, por piores que elas sejam, elas ainda carregam um resquício da glória de Deus. Mas por que elas estão ruins? Porque elas estão quebradas. Por causa de quem? Do pecado. Certo? Mas Deus tem uma resposta para o pecado. Qual é a resposta para o pecado? Jesus Cristo. Redenção. Poxa, mas isso é um processo, leva tanto tempo. Sim. Mas nós temos o quê? Uma promessa de que Cristo voltará e tudo se consumará. Entendem? Então nós temos que parar para pensar, interpretar biblicamente as coisas. Nós temos que entender que muitas vezes o aconselhado está desenvolvendo uma percepção própria ou manipulada da própria história, da história que vive. Devemos entender que as reações desse aconselhado são parte dessa percepção do seu mundo, dos seus acontecimentos. Vocês têm que tomar cuidado e mostrar para aquele aconselhado que ele não está conseguindo enxergar Jesus e nem a mão de Deus agindo, mesmo em meio àquela dor. Devemos levar o aconselhado a encontrar refrigério na certeza de que Deus tem em mente um propósito para a vida dele, mesmo para aquela dor que ele está enfrentando. Ajudar o aconselhado a procurar o Salvador, cujo poder é suficiente para transformá-lo. Somente Cristo é piedoso o suficiente para libertar o aconselhado da armadilha do que o prende e o faz infeliz. Cristo vai ajudá-lo a se deixar governar por Deus e não mais pelos outros senhores que o escravizam, os ídolos do coração. Ajude-o para que encontre refúgio naquele que liberta o oprimido, Jesus. E isso não é ficar só jogando versículos bíblicos soltos na cabeça da pessoa, é todo um conjunto de reflexão, abordando a vida da pessoa em todos os seus aspectos, procurando ir no âmago do problema. Aí agora nós chegamos na outra parte do nosso tempo, que é o que? Não tem como fazer isso aí se você não for um leitor da Bíblia, se não for um crente que vive em comunhão com Deus. Corre o risco da pessoa que está arrebentada, que está toda machucada, contar a história dela, você abraçá-la, começar a chorar com ela e ficar ruim também. Então nós precisamos ter vida piedosa, vida de leitura bíblica. E é interessante que Paulo, em Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: piedade para tudo é aproveitada, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. A piedade para tudo é proveitosa. Ela tem promessa para hoje e para amanhã. E é movidos por essa piedade que nós devemos nos envolver no aconselhamento. Que é piedade? Quais são as marcas de uma vida piedosa? Como a pessoa se torna piedosa? Pergunte para você mesmo. E para as outras pessoas à sua volta, o que tem na sua mente quando fala de pessoa piedosa? E muitas vezes as pessoas utilizam a palavra piedosa ligada à caridade, à bondade e tal. Aqui piedosa é no sentido de relacionamento com Deus. Então, a Bíblia nos ensina, Paulo nos fala que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. O que é a impiedade então? Renunciar à vida longe de Deus. A vida pia é a vida próxima de Deus. A vida ímpia é a vida com Deus. Então renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa.
enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Tito. Então, nós temos que entender que Paulo, falando para Timóteo, ele ensina Timóteo a exercitar-se na piedade, a perseguir a piedade, a viver a piedade com contentamento, entender que a piedade para tudo é proveitosa, tá certo? Entender que a piedade no aconselhamento é imprescindível. Todo crente deve ser piedoso. Então, uma das formas de nós ajudarmos uma pessoa que está em luta é ajudá-la na sua vida de oração, de leitura bíblica. Nossa leitura bíblica, às vezes ela é escassa, às vezes ela é inexistente, às vezes até ela acontece, mas pode ser até mística, supersticiosa e sem critério. Então, devemos trabalhar para que a piedade seja uma verdade na vida do crente, que vai conduzi-lo a ser uma pessoa madura e que tem como alvo o caráter de Cristo. A vida piedosa nos leva à busca do caráter de Cristo. Para sermos pessoas piedosas, não temos necessidade de nenhum talento ou equipamento especial, somente sermos crentes em busca de maturidade. Infelizmente, tem manifestações religiosas tidas como cristãs que separam as pessoas em categorias, Se você tem esta experiência, ou se você tem esta vocação, você é como se fosse um crente superior. Não, queridos. Isso é gnosticismo dentro da igreja, certo? Então, nós não vivemos essa perspectiva de categorias. Todos quanto foram chamados pelo Evangelho, todos quanto foram salvos, devem ser pessoas piedosas. Deus, lembra que nós lemos lá em Pedro? Deus já deu tudo que necessitamos para uma vida piedosa. Tudo. A palavra, Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, o Espírito Santo, a igreja, a oração e assim por diante. Nós chamamos de meios de graça. Os meios da graça de Deus, exercitados por cada um de nós, nos levam ao amadurecimento e ao crescimento espiritual, que vai nos dar condições para sermos conselheiros, ou se estamos em crise, vai nos dar condições para sermos aconselhados, certo? Então, uma vida piedosa, que é alvo do aconselhamento, é uma atitude para com Deus, envolve 10 aspectos que eu coloquei aqui. Eu não, Diabos. O temor de Deus, o amor a Deus, o desejo de Deus, o serviço a Deus, a vida frutífera a partir e para Deus, relacionamentos maduros a partir de um relacionamento com Deus, a confiança em Deus, a gratidão a Deus, o culto a Deus e o testemunho de Deus. Eu vou ler novamente. O temor de Deus, o amor de Deus, o desejo a partir de Deus, o serviço a Deus, a vida frutífera a partir de Deus, relacionamentos maduros a partir do relacionamento com Deus, a confiança em Deus, a gratidão a Deus, o culto a Deus, o testemunho de Deus no mundo. Então, piedade é a fonte de onde emerge o caráter e a conduta que geralmente consideramos como genuinamente cristãos. William Law diz o seguinte: a palavra devoção, piedade, no sentido mais amplo para ele, devoção significa uma vida dada ou devotada a Deus. O piedoso é o homem que já não vive para a sua própria vontade ou para o caminho e espírito do mundo, mas para a exclusiva vontade de Deus, que considera Deus em tudo, que serve a Deus em tudo, que faz todas as partes da sua vida comum, partes da devoção, piedade, tudo realizado em nome de Deus, sob as normas tais que se conformam à sua glória. Então, o conselheiro tem o tempo todo o objetivo de trazer a pessoa para esse caráter, para essa vida piedosa.
caráter de Cristo, que nos leva a ter a atitude daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós não estamos no centro e quando esta verdade não é o eixo da nossa história, nós não teremos paz e não teremos vida madura diante de Deus. Então, uma vida piedosa verdadeiramente orienta nossas motivações, orienta nossas prioridades, orienta nossos princípios e valores, orienta a estar as nossas emoções, orienta nossos relacionamentos, orienta a nossa religião, orienta o sentido da nossa vida. Quando Deus está no centro. Em suma, aconselhamento bíblico visa levar o crente ao amadurecimento, sobretudo no que tange ao relacionamento com Deus, levando o aconselhado à procura em todas as coisas de viver uma vida que reflete a imagem divina, o caráter divino de Jesus Cristo. É esse o alvo do aconselhamento. Não é nem fazer a pessoa se sentir bem no primeiro momento, é levar a pessoa a ser confrontada. Você está vivendo o amadurecimento? Você tem buscado viver o caráter de Cristo? Uma outra coisa muito importante, meus amados, é que o conselheiro é um dependente da ação do Espírito Santo. Uma sessão de aconselhamento somente é bem sucedida se o Espírito Santo de Deus agir, implementando aquela verdade bíblica no coração do aconselhado. Então o conselheiro, ele depende, ele busca. O Espírito Santo é conselheiro, o Espírito Santo é quem convence-nos, da juízo, da justiça. O Espírito Santo é aquele que trabalha em nós, efetuando o querer, o desejar, tudo. O Espírito é o agente. E a pergunta que surge: somente por causa da graça comum nós podemos crer que Deus pode promover a cura dentro de um consultório de psicologia. Caso contrário, não. Entende? Se não é a graça comum, não tem perspectiva de cura, porque somente o Espírito Santo, somente Deus pode curar a alma aflita. Para que o aconselhamento seja cristão, bíblico, é preciso ser levado a efeito em harmonia com a obra regeneradora do Espírito Santo. E o que se espera então como resultado mais profundo do aconselhamento? Todos os traços da personalidade que poderiam ser expostos diante dos aconselhados como alvos fundamentais para o crescimento, Deus os apresenta como fruto, isto é, resultado da obra do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma vez que são obra do Espírito na vida do crente, não só é fútil tentar gerar essas qualidades independentemente do Espírito. Deixar de lado o Espírito equivale a negar a depravação humana e achar que o homem tem condição de mudar a si mesmo. Mas a Bíblia pergunta se o leopardo pode mudar suas pintas, Nós podemos fazer a mesma pergunta: tem como o gato deixar de ser gato, o porco deixar de ser porco? Não tem. A mudança de natureza humana só é possível por obra do Espírito Santo. E muitas vezes o aconselhamento sem a Bíblia, sem a ação do Espírito, produz pessoas endurecidas com uma capa moralista, mas que na verdade não conhecem a verdadeira libertação. Então a ação do Espírito Santo, ela é soberana. A ação do Espírito Santo emprega os meios de graça. Então é o Espírito Santo que implementa na nossa mente, no nosso coração, a palavra, os sacramentos. É o Espírito Santo de Deus que opera em nós e nos faz orar de forma com que nossa oração seja verdadeira e chegue até o trono da graça.
É o Espírito Santo de Deus que promove a comunhão de irmãos que vão cuidar uns dos outros. É o Espírito Santo de Deus que dinamiza, é o poder de Deus. Então, o aconselhamento bíblico, ele está profundamente dependente do próprio Deus, que nos deu sua palavra, mas que também nos deu seu Espírito. Então nós temos que ser pessoas de vida piedosa, de vida na presença de Deus. Então, esse Espírito Santo que age, não vai agir contrariamente à palavra, não vai agir contrariamente àquilo que ele já falou. Ele não vive, ele não é Deus de confusão. Então, ele requer que os conselheiros utilizem, lancem mão da palavra. Ele requer que nós sejamos pessoas conhecedoras da palavra para semear a palavra libertadora no coração do aconselhado. Calvino resgatou alguns aspectos da doutrina do Espírito Santo que estavam soterrados debaixo da teologia medieval da Igreja Católica, como por exemplo a relação entre palavra e o Espírito. Calvino, porém, questionava seriamente a separação entre o Espírito e a palavra e considerava qualquer tendência nesse sentido como demência. Tem gente que fica separando, né? Que a letra mata, o Espírito vivifica, né? Interpreta o texto de qualquer jeito para justificar a ausência de leitura bíblica e começar a ter liberdade para falar o que quiser. Então, ele aponta, Calvino, a relação vital e orgânica entre o Espírito e a palavra de Deus, as Escrituras. Calvino, o ponto central de Calvino era que o Espírito fala pelas Escrituras, não que o Espírito estivesse restrito à pregação da palavra e aos sacramentos, mas sim que ele não pode ser dissociado de ambos. O Espírito havia sido dado à igreja não para trazer novas revelações, mas para nos instruir na palavra de Cristo e dos profetas. De acordo com Calvino, o Espírito sela nossas mentes quando ouvimos e recebemos com fé a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Não há aconselhamento efetivo bíblico sem Bíblia. E essa Bíblia tem que estar no seu coração, tem que estar na sua mente. Eu fico pensando, o médico que precisa fazer uma cirurgia, sei lá, vamos pegar uma bem complexa, assim, daquelas medula, aquela cheia de ramificações. Aí ele olha aquele negócio ali e fala: gente, eu não estudei isso aqui, eu faltei essa aula. Alguém traz um manual para mim, para eu dar uma lida. Dá certo? Não dá certo. Assim somos nós. A Bíblia tem que estar onde? Nosso coração. Temos de ler a Bíblia, meditar nela. Quando abrimos a boca no ato do aconselhamento, ela flua diante de nós. Ok? Então, o aconselhamento feito sem as Escrituras só se pode esperar que será aconselhamento sem o Espírito Santo. A metodologia e a técnica, a habilidade, o exercício dos dons são consonantes com a obra do Espírito. O que faz a diferença é a atitude e a motivação interior do indivíduo. Age confiado a seus próprios esforços na dependência de métodos e técnicas, ou reconhece sua capacidade e roga ao Espírito que utilize os seus dons e métodos? Ele roga. Então, no aconselhamento tem lugar cativo da oração no coração do conselheiro. O conselheiro humanista em suas várias formas exibe suas fraquezas, sua fraqueza fundamental com mais clareza nesse ponto. A ausência de oração demonstra que o sistema de aconselhamento do homem encontra-se centrado no próprio homem. É humanista. Filosofia humana. Não importa o rótulo que tem, quando em sua prática de aconselhamento os conselheiros não clamam a Deus, mas confiam na sabedoria, na força, na técnica humana para a realização dos seus propósitos e objetivos. Orar é pedir a Deus sabedoria, auxílio, correção e bênção
né? Então, sem oração, o conselheiro cristão não pode alimentar expectativas no sentido de ver a operação de Deus por intermédio do Espírito Santo. Isso não significa, naturalmente, que o soberano Deus não possa ou que não poderá agir, a menos que lhe ofereçamos nossas orações. Ele não está limitado a nós. Ele realiza seus propósitos como ele bem entende. Todavia, da perspectiva do conselheiro, podemos dizer seguramente que não pode haver expectativa de bênção sobre o aconselhamento, a não ser que ele realmente busque a Deus em oração. Então, numa sessão de aconselhamento, o conselheiro, em primeiro lugar, tem que orar para si mesmo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Para que não caiamos nas ciladas daquilo que Paulo nos alerta em Gálatas 6, quando ele fala que fomos tratar do pecado de alguém, corrigir o pecado de alguém. Nós que somos espirituais não devemos também cair em tentação, né? Pecarmos. O conselheiro deve orar em favor do seu aconselhado. O conselheiro deve orar rogando a Deus que aplique a palavra. O conselheiro deve orar rogando a Deus que a luz da palavra, no transcurso das sessões, ilumine a mente do conselheiro para ele lembrar daquilo que ele estudou. O conselheiro deve orar especificamente por cada conselho antes da próxima sessão. Você vai receber alguém para aconselhar? Tempos antes desse momento, dessa sessão de aconselhamento, você tem que se colocar em oração em favor daquela pessoa. Então, vimos que a oração possui um papel fundamental no aconselhamento. Então, ele deve estar durante todo o período de aconselhamento, estar em oração, você ouvindo aquela pessoa, mas sempre conectado com Deus. Senhor, me faz entender, Senhor, me use. Orar por cada sessão, orar pelo conselheiro, orar por si mesmo, orar pelas pessoas aconselhadas. A oração deve ser uma tarefa regular que o conselheiro deve realizar em casa. O conselheiro deve orientar o aconselhado também a orar, passar dever de casa que envolva oração. Grande parte do aconselhamento e consequente discipulado para a solução dos problemas demanda certa regularidade na oração e estudo da palavra. Em qualquer situação, a oração deve ser aconselhada para a pessoa que você está aconselhando. Tá. Alguma pergunta? Muita coisa, né? Alguma contribuição? Eu sei que eu fiz um geralzão, teremos que, né, isso aqui poderíamos trabalhar como um curso e pontuando, né, mas meu objetivo aqui é lançar a ideia. Então, o que é o aconselhamento e o papel da vida piedosa, não só na vida do conselheiro, mas na vida do aconselhado. E eu pensei especificamente nos homens, e o desafio, gostaria de desafiá-los a lerem o livro Homens Aconselhando Homens. Homens Aconselhando Homens é um livro maravilhoso, que vai nos ajudar a aprofundar. Quem já leu? Está lendo, Vinícius? O Einstein já leu, o Vinícius está lendo? Leu também? Está lendo, né? Pancada, né? É muito bom. Pode perguntar. Não, é só uma observação. Quando o conselheiro, acho que ele deve se colocar no lugar do aconselhado, né? Acho que quando a gente faz esse papel de se colocar no lugar da pessoa, a gente tem uma percepção maior do que a pessoa está passando. Sim. Hoje em dia se utiliza muito o conceito de empatia, né? Essa questão toda. Nós temos que tomar cuidado, porque senão, se a gente tem que tomar cuidado em dois sentidos. Para que essa empatia não me fragilize, eu abrace aquela dor e ela me destrua. É mais ou menos a pessoa está se afogando, aí você vai lá tentar salvá-la, ela gruda no seu pescoço, morre os dois. Mas tem métodos, né? Exato. Então assim, o que você vai fazer? Por mais que você tenha uma empatia,
mas você não vai abraçar a pessoa naquela morte dela. Então você vai usar as técnicas que são necessárias. Então tem que ter sim a compreensão da dor da pessoa, entender. Eu costumo falar muito aqui na igreja que lidar com a dor das pessoas é coisa muito séria. Imagine você, um enfermeiro, um médico que vai tratar uma ferida de alguém, né? E você não pode ser descuidadoso, você tem que saber que aquela pincelada, quando você vai puxar, né, aquela casca para poder drenar, tal, aquilo ali dói pra caramba. Então nós temos que ter, não é vitimizar a pessoa, não é fragilizar a pessoa, mas é lidar com cuidado para não simplesmente aumentar a dor, ok? Então você tem um certo envolvimento, mas mantém uma certa distância, porque se você também ficar dói demais, você não vai mexer. Concorda comigo? Não vai mexer. Se a empatia for muito grande, digamos assim, você não vai mexer, está dando, não dou conta. Então tem que ter essa questão. E aí, a melhor forma de nós entendermos a dor do outro é entender que é um pecador que está sofrendo porque ele está lidando de forma equivocada com as questões da vida dela. É a melhor forma. E entender que nós fazemos isso também com maestria. Entende? O nível da nossa empatia é esse, é entender, nós estamos lidando com pecadores e nós também somos. O nível da nossa empatia. Algumas coisas interessantes acerca dessa caminhada é entendermos o seguinte, que nós estamos em construção. Sim. E o fato de nós estarmos em construção não nos impede a ser instrumento na vida daqueles que também precisam de caminhar na reconstrução. Sim. Ou seja, através dessa caminhada, a gente precisa ter a disponibilidade real de estar caminhando com aquela pessoa como nós vamos estar aconselhando, ajudando e tudo, para poder a gente conseguir fazer esse trabalho através do Evangelho, onde, da mesma forma que a gente ajuda essas pessoas a caminhar na reconstrução com Cristo, automaticamente nós também somos reconstruídos a cada dia diante de Cristo e amadurecendo na fé cristã, e sendo instrumentos a cada dia mais hábeis para poder abençoar a vida de outras pessoas. Isso que o Asa falou é muito interessante. Nós temos que entender que não podemos ser cegos guiando cegos. Nós somos crentes ajudando crentes, né? Aconselhando crentes, discipulando crentes, orientando crentes à luz da palavra, ok? E entendendo que nós mesmos temos as nossas fragilidades, passamos por nossas lutas, né? Pode chegar um dado momento em que nós precisamos ser aconselhados por alguém. O conselheiro também precisa em algum momento ser aconselhado. Eu lembro que estava passando alguns anos atrás por uma luta muito grande, assim, pessoal, tal, e o que eu fiz? Eu tive que procurar um pastor. E aí fui procurar um pastor, alguém que poderia me orientar, e foi uma conversa libertadora, porque Deus falou conosco. Então é assim, nós não podemos nos achar os bons, né, incólumes, né, mas nós temos que, sim, a partir do crescimento e da maturidade que a vida piedosa nos dá, de oração, de leitura bíblica, de comunhão com os irmãos, de participação nos sacramentos, de adoração na igreja, a partir daí nos fortalecendo, nos amadurecendo, tendo o caráter de Cristo forjado em nós ofertarmos para o outro aquilo que nós já obtivemos, o que alcançamos. Cada um vive conforme aquilo que já alcançou na sua caminhada, ok? Mas o fato de eu ser pecador não significa que eu não possa ser um conselheiro, tá bom? Já? Mais alguém, gente? Vamos lá? Eu posso falar, depressão e ansiedade, ela é uma doença? Pois é o que eu falei. Os pensamentos humanistas, eles apressadamente falam em doença. Mas que tipo de doença? E infelizmente, quando falam em doença, acabam meio que vitimizando a pessoa. E aí isso é pior, porque se você vitimiza a pessoa, você para tirá-la daquela situação vai ser muito difícil, porque ela vai começar a se sentir vítima do mundo, vítima de Deus, vítima de si mesmo, e aí a vida vira uma desgraça, mais ainda. Então nós não entendemos doença nesse sentido. Nós entendemos
poderíamos chamar, metaforicamente, como uma enfermidade da alma. E sendo enfermidade da alma, nós tratamos a partir da Bíblia. Existem situações fisiológicas que produzem certos efeitos nas pessoas. Por isso que no mestrado nós tínhamos uma matéria lá que era fisiologia e aconselhamento. Um médico foi lá e deu um módulo para a gente sobre fisiologia, falando de alguns aspectos fisiológicos que podem trazer um quadro de agitação ou um quadro de depressão. Contudo, esses aí não é a maioria, né? Se você for olhar, a maioria das pessoas deprimidas, a maioria das pessoas ansiosas ou escravas da tal da síndrome do pânico, elas não têm problema fisiológico algum, elas têm problema na alma. E aí, com o problema na alma, a gente trata. Então, não é todo o caso que é doença. Na verdade, para você ter ideia, o cientista, o pesquisador que elaborou o conceito de déficit de atenção, ele disse que nem 2% dos casos chamados de déficit de atenção é de fato. Ele defende que foi uma doença criada para vender remédio. O cara que escreveu sobre o assunto. O pai não ensina o menino a ser disciplinado desde novo. O menino vira um cão que ninguém aguenta, ele não tem disciplina para parar, estudar, ouvir ninguém. E aí é mais fácil depois você dar uma ritalina, dopa o seu filho. Aí você vai ter uma criança dopada dentro de casa. E não uma criança que tem disciplina. Entende o que eu estou dizendo? Então a maioria dos problemas das pessoas não parte de uma questão fisiológica. Produz efeitos fisiológicos, porque a partir do momento que você se deprime e vive ansioso, aí traz uma série de problemas para o coração, suas glândulas suprarrenais vão produzir adrenalina desnecessária, aí as sinapses, né, as interligações energéticas dos seus neurônios começam a se confundir, mas tudo brotou de onde? Do coração. E infelizmente o que geralmente o pensamento humanista, o pensamento secular é parte da máquina, ou seja, eles vão pelo caminho errado, e não é o caminho é o coração. E nós temos que ter a capacidade de fazer aquilo que o salmista no Salmo 42 fala, versículo 5, ele fala assim: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor. Abatido, deprimido, perturbado, agitado, ansioso. As palavras da língua original nos levam a essas percepções. O remédio que a Bíblia apresenta? Espera no Senhor. Paulo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas orações, súplicas e ações de graça. Troque a sua ansiedade por oração, súplica e gratidão diante de Deus. O remédio é esse. Então, volto a falar, tem gente que está tomando medicamento. Não sei se vocês sabem que tem medicamento que produz na pessoa desejo de morte. Eu fico tentando imaginar isso, pelo amor de Deus. Um negócio louco. Então a gente tem que entender. A pessoa está tomando algum medicamento, mulheres com taxas hormonais desequilibradas produzem um certo desequilíbrio. Mas isso nós temos que treiná-las então a lidar com seus desequilíbrios hormonais, né? Não é a famosa TPM não justifica grosseria e falta de educação. Aqui em lugar nenhum. Entendeu? Se está agitado, explica: estou agitada, e ambos vão tratar do assunto. Tá bom? Então, pode ser doença, os casos que são doença fisiológica, e quando eu trato de doença, doença fisiológica do corpo. São os casos ínfimos, pouquíssimos, e mesmo quando são, precisam ser tratados para a pessoa saber lidar com aquele problema fisiológico, saber lidar no seu coração, certo? Então, normalmente você não vai me ver falando que são doenças. Mais alguém? Pode falar aí. Pastor, eu acredito que um grande desafio é aquilo que você falou no começo, a questão que é um processo que quase não
Sim. Eu queria contribuir com isso, né? Porque às vezes nós queremos resultados rápidos, né? Isso talvez também nos nossos esforços a gente só vai produzir esse resultado, como o senhor falou, se o Espírito, né? Nós. Vai como pessoa, mas Henrique, acontece muito. Eu não sei se vocês aqui já tiveram essa experiência. De tomar um medicamento errado para a doença que você tem. Costumo dar o exemplo de você ter uma infecção de garganta que somente um antibiótico vai curar de fato. Aí você fica tomando um anti-inflamatório para aliviar a sensação, mas não cura. Dipirona não cura inflamação de garganta. Cura? Melhora a sensação, mas não cura. Cura um remédio mais forte e próprio para aquele. Então nós temos o remédio poderoso, que é a palavra de Deus, mas nós não aplicamos. Não aplicamos de forma correta. Por isso que o conselheiro tem que ouvir, tem que procurar compreender o mundo do aconselhado para poder aplicar a palavra à luz do Espírito, né? O Espírito Santo nos guiando, aplica a palavra de uma forma precisa, né? Porque tem hora que a pessoa precisa de um abraço, mas tem hora que ela precisa de um confronto. Concorda comigo? Tem hora que vai precisar da gente chorar com ela, mas tem hora que a gente vai precisar ralhar com ela. E aí o conselheiro tem que ter esse discernimento. E só a palavra do Espírito Santo de Deus dá. Então, muitas vezes não experimentamos o crescimento porque não aplicamos a palavra, não buscamos no Espírito Santo a sabedoria para aplicar a palavra de forma devida. E aí a gente fica às vezes soltando versículos soltos, fica fazendo coisas aí. Por isso que é importante nós termos uma capacitação. Para quê? Para nos munirmos de tudo aquilo que é necessário, né? Inclusive da vida piedosa, né? De nós orarmos e nos prepararmos, ok? Então, esses dias eu estava cooperativa, o conselho que eu dei para uma pessoa, ela chegou lá em casa e tal, aí a gente estava sabendo por alto o problema que ele estava passando, né? Eu deixei ele conversar, aí ele estava passando por um problema financeiro que de repente ele viu a renda dele cair todinha, um ano e pouco sem renda, e ele estava com duas dívidas grandíssimas assim, rapaz. E mais eu sei que a esposa dele foi trabalhar assim de doméstica, assim, tudo, e ganhou um pouquinho, aquela dívida muito grande, né? Aí eu cheguei nela assim e falei assim, rapaz, eu analisando a situação, eu falei o seguinte, cara, tu tem esse cara aí, ele tentou até passar o carro para uma pessoa e ela desistiu. Eu falei, cara, é o seguinte, então eu falo real para você. Você pega esse cara, tira esse peso das tuas costas, cara. Assim, porque a situação está sem perspectiva ainda, né? O emprego para ele não tinha expectativa, assim, e as coisas assim, agravando, assim, eu falei, as filhas não estavam nervosas, tudo, aí eu falei, desse conselho assim para ele. Aí, quando foi no outro dia, eu cheguei para as mulheres dele e falei, ó, os filhos é o seguinte, o seu pai está com um peso muito grande nas costas. E é o seguinte, isso aí, ó, às vezes nós somos fracos, às vezes nós não aguentamos uma pressão dessa desgramada em cima da gente, assim, não tem outra solução, assim. Aí não tem outra solução assim, de um pai te ajudar, porque é muito grande a dívida do cara, sabe? Aí ele foi lá e no outro dia assim, falei para os filhos também, na presença de todo mundo, assim, da mulher também, olha, é triste a gente perder alguma coisa, quando a gente perder, mas o caminho eu penso que é isso. Aí ele foi na concessionária e veio aqui no Brasil, o cara botou um pouco de dinheiro, ele foi no outro. Aí fez o valor da verdade também, assim, né? Chegou lá, o cara botou um dinheiro bom no ar, o carro dele lá e passou e. Aí eu falei, eu fico feliz, o meu conselho tirou um fardo das costas dele, assim, sim. Positivo, assim. E às vezes ele não queria vender o carro porque o carro poderia estar sendo um ídolo no coração E dele. também sabe, ter um espaço, Então, um carro assim, o carro trazia status
tinha uma relação idolátrica com o carro e não conseguia enxergar que tinha que lançar. Né? Lembra o jovem que perguntou para Jesus: Senhor, o que, é que eu faço para dar o reino dos céus? Aí Jesus virou para ele o quê? Conhece a lei? Conheço, Senhor. Dei de novo, não matarás, tal. Jesus: só falta uma coisa: pega todos os seus bens, vende e me segue. Opa! Livra-se do ídolo do seu coração. Mas depois eu fiquei assim, me dramatizo assim um pouco também, né? Deus vai dando conselho sempre lá, afundado, eu vi que ele. E a ideia, pastor, a ideia de nós começarmos, de fazermos um treinamento para a gente não ficar com essa crise, entendeu? De nós termos condições de dar conselhos firmemente fundamentados na palavra. E não ficarmos assim, poxa, e aí? Né? Como pastor, já tive que tomar decisões difíceis, mas eu encontrei descanso na certeza de que eu estava fazendo o que era certo. Né? Então, assim, gente, tem muita coisa para falar. Né? Se alguém tiver mais uma pergunta, tem um comes ali no final. Mas vamos orar? Vamos. Então, quem quiser a apostila, me pede, eu mando pelo zap, tá bom? Mando para vocês lerem. Tem muito mais coisa aqui na apostila do que eu falei, tá? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui, por tua palavra que se abre, se descortina diante de nós por meio da ação do teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor nos faça praticantes dela. O Senhor nos transforma em verdadeiros conselheiros, instrumentos do Senhor para levar a verdade que liberta, que traz refrigério e paz aos corações. Faz de nós um grupo de homens conselheiros, de uma igreja conselheira. Possamos ser zelosos uns com os outros, cuidadosos, mas que tenhamos a tua palavra como fundamento, sejamos submissos ao teu Santo Espírito, para que falemos do Senhor e não de nós mesmos. Deus, obrigado pela vida de cada irmão aqui. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça em suas lutas, em seus desafios pessoais, para que encontrem no Senhor tudo aquilo que é necessário para caminharem no sentido de crescimento, conforme o caráter de Cristo. Deus, queremos pedir agora pela vida do nosso irmão Maílson, que não está bem. O Senhor o visite, o Senhor o abençoe, coloque a tua mão sobre a vida dele, trazendo a cura, Pai. Guarda a casa dele e que a alegria nossa seja no Senhor, na certeza do cuidado do Senhor sobre a vida do teu servo. Obrigado por tudo, em nome de Cristo que nós oramos. Amém.